Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a transformada Z como um caso particular da série de Loran. A relação entre a transformada Z e a série de Loran não costuma ser abordada nos livros de graduação. A série de Loran está nos livros de variáveis complexas, mas não costuma ser vista na disciplina porque não dá tempo, dada a extensão do conteúdo. Já em análise de sinais e sistemas, a transformada Z também não é referida como um caso particular da série de Loran. E, ao ver as coisas dessa maneira, todas as propriedades que a série de Loran tem passam para a transformada Z. E, com isso, a gente ganha como vantagem o método geral de inversão da transformada. Então, independente do período em que você esteja ou das disciplinas que esteja fazendo, eu acredito que esse conteúdo vai te interessar. Dá uma olhada no que vai rolar. Nós vamos ver a definição da transformada Z conforme o livro do Lati. Vamos ver que, dado um sinal em tempo discreto, x de n, sua transformada Z é dada por esse somatório aqui. E o autor ainda diz que se inversamente nós tivermos já a transformada do sinal e quisermos obtê-lo no domínio do tempo, basta calcular essa integral. Mas o autor não diz de onde vem essa relação, como calcular essa integral e qual vantagem isso teria. Por isso, a gente vai estudar o Teorema de Loran e o Teorema do Resíduo, a partir desse livro de processamento digital de sinais. O Teorema de Loran explica de onde vem essa relação, e o Teorema do Resíduo nos dá uma maneira muito mais fácil de resolver essa integral aqui. E, por fim, a gente finaliza fazendo um exemplo, que é o cálculo de uma transformada inversa Z via Teorema de Loran, Teorema do Resíduo. Então, fica por aqui que a gente tem assunto interessante para ver. Vamos lá? Dado um sinal no domínio do tempo discreto, x de nt, onde n é o número da amostra e t o período de amostragem, nós temos que a transformada z do sinal x de nt é o resultado desse somatório do sinal multiplicado por uma variável complexa z elevada a menos n. Como exemplo, vamos calcular a transformada de um sinal dado por 2 elevado a n, multiplicado ainda pelo degrau unitário discreto, porque estamos considerando que todas as amostras de tempos negativos são nulas. Nós temos, então, que a transformada desse sinal vai ser o somatório para n de menos infinito a mais infinito, do próprio sinal, que é 2an, vezes o degrau unitário, vezes z elevado a menos n. Aí observe que, uma vez que estamos multiplicando tudo pelo degrau unitário, todos os índices negativos vão resultar zero. Então, nós temos aqui o somatório, na verdade, começando do zero até infinito, de 2 elevado a n, não preciso mais colocar o degrau, z a menos n, que resulta, então, em 2 sobre z, isso aqui tudo elevado a n, para n de zero a infinito. Nós temos aqui, então, a soma de uma PG infinita. E o resultado da soma de uma PG infinita é o primeiro termo, que no caso aqui é 1, porque é 2 sobre z elevado a zero, dividido por 1 menos a razão da PG, que nesse caso é 2 sobre z. Então, ao tirar o mínimo aqui no denominador, seria z, nós temos z menos 2, o que resulta em z sobre z menos 2. Aqui, devemos ainda observar o seguinte: a PG infinita só converge quando sua razão em módulo é menor do que 1. Portanto, o módulo de 2 sobre z tem que ser menor do que 1. Ou seja, o módulo de z é maior do que 2. Isso significa que a região de convergência dessa transformação é toda a região exterior a um círculo de raio 2, porque o módulo de z é maior do que 2. Então, é toda essa região aqui externa a esse círculo de raio 2. Para começarmos a falar sobre o Teorema de Loran, vamos supor que tenhamos aqui o plano complexo C. No plano,
nós temos aqui definido um ponto A e esse ponto é o centro de duas circunferências, C1 e C2. Circunferências, portanto, concêntricas, cujo centro é o ponto A. E temos ainda, na região entre o círculo C1 e o círculo C2, um caminho gama orientado no sentido anti-horário. Temos aqui, então, duas circunferências concêntricas centradas no ponto A, uma região entre elas, que é chamada de uma região anular ou anelar, ou um anel, simplesmente, e dentro dessa região, um caminho gama fechado e orientado no sentido anti-horário. Vamos supor ainda que exista uma função f de C em C, ou seja, para cada número complexo z, ela me fornece sua imagem f de z, de tal modo que essa função f seja analítica nessa região entre o C1 e o C2, nessa região chamada de região anelar aqui, ó, entre o C1 e o C2, a função f é analítica. Se isso acontecer, ou seja, se tivermos uma função f de C para C que seja analítica numa região assim, então o teorema de Loran diz que essa função pode ser descrita por sua série de Loran, da seguinte forma: n de menos infinito a mais infinito, de um número an que multiplica a variável complexa z menos o centro a elevado a menos n. Observe que o teorema afirma que qualquer função analítica em uma região anelar dessa forma pode ser expressa como uma soma de potências em z, assim como a série de Taylor. Mas a série de Taylor somente admite potências positivas, porque ela é aplicada para funções que são analíticas em toda parte, também chamadas funções inteiras. Já o teorema de Loran e a série de Loran só é aplicada para funções que são analíticas em toda parte, exceto em um número finito de pontos, que vão ser as singularidades ou os polos das funções de transferências com as quais a gente costuma trabalhar em sinais de sistemas. Portanto, a gente pode dizer que a série de Loran é uma extensão da série de Taylor. Vamos continuar então com a exposição do teorema, nos perguntando para que serve esse caminho gama aqui. No teorema de Loran, esses coeficientes AN que formam a série de Loran podem ser calculados a partir dessa integral aqui, de f de z vezes z menos a elevado a n menos 1, onde essa integral é uma integral de caminho fechado, portanto, uma integral de circulação ao longo de um caminho gama, que é exatamente esse caminho que fica entre os círculos concêntricos C1 e C2 e pode ser qualquer caminho aqui dentro, desde que seja fechado e orientado no sentido anti-horário. E outra afirmação muito importante do teorema de Loran diz o seguinte: se nós marcarmos no plano os polos ou as singularidades da função f e construirmos círculos concêntricos passando por essas singularidades ou por esses polos, então nós vamos definir várias regiões anelares ou anulares, como essa região 1, 2, 3, dentro das quais a série converge e converge de maneira única. Portanto, dentro de cada região dessa, existe uma única representação na forma da série de Loran para a função f. E, ao mudar de região, essa representação também muda, mas dentro de uma mesma região, a representação é única, porque a convergência da série é única. Agora, nós colocamos de um lado a transformada z e do outro a série de Loran, centrada em um ponto A.
e observamos que, ao fazer esse ponto A ser a origem, ou A igual a zero, nós chegamos numa expressão que é idêntica à expressão da transformada z, tomando esse coeficiente AN como a enésima amostra do nosso sinal. E nós observamos ainda que o teorema nos fornece um meio de, dada a expressão da transformada, chegar na expressão das amostras no tempo a partir do cálculo dessa integral aqui. Portanto, se nós tivermos um método que facilite o cálculo dessa integral, nós vamos obter um método de inversão da transformada z. Por quê? Dado uma função já no domínio da transformação z, nós poderemos calcular os coeficientes AN, ou seja, as enésimas amostras do sinal no domínio do tempo, a partir dessa integral e do método que vai facilitar o seu cálculo. E esse método é exatamente o teorema do resíduo que a gente vai ver agora. O teorema do resíduo diz o seguinte: ao integrar uma função ao longo de um caminho fechado, gama, e orientado no sentido anti-horário, o resultado dessa integral, multiplicada por uma constante, 1 sobre 2πj, vai depender somente dos polos dessa função que estiverem dentro da região delimitada pelo caminho gama. Os polos da função g que estiverem dentro da região delimitada pelo caminho gama vão definir o que se chama resíduo da função g em cada polo, e se denota dessa forma: o resíduo de g no polo PI. Veja que o teorema diz que o resultado dessa integral aqui é exatamente igual ao somatório de todos os resíduos em todos os polos. Portanto, a gente considera todos os polos que a função tenha dentro da região delimitada por gama e faz o somatório dos resíduos da função em cada polo. Sendo que o resíduo da função em um polo específico, se este polo tiver multiplicidade 1, ou seja, se ele for raiz do denominador apenas uma vez, então esse resíduo, que é o mais simples, ele é calculado apenas fazendo o seguinte: multiplicando a função g por z menos esse polo, o que vai eliminar esse polo, porque a função g já contém no denominador esse termo z menos pi, que vai ser eliminado, e nós vamos então avaliar o que sobra quando z é igual a pi. Portanto, quando o polo ele é de multiplicidade 1, ou seja, ele é raiz do denominador apenas uma vez, o cálculo do resíduo é mais simples e envolve apenas a eliminação do termo que contém esse polo e a avaliação do que resta quando z vale esse polo. Quando o polo é de multiplicidade maior do que 1, ou seja, quando ele é raiz do denominador mais de uma vez, o cálculo do resíduo fica um pouco mais complicado porque envolve derivação. Mas ainda assim, não é difícil de fazer e nós só não vamos fazer aqui por economia de tempo. Vamos considerar então como exemplo final, para ilustrar tudo isso que foi dito, determinar todas as possíveis expressões e regiões de convergência para a transformada z inversa dessa função aqui. A primeira coisa que devemos fazer, então, é o diagrama de polos e zeros. E aqui nós temos marcado os dois polos, meio e 1, e os dois zeros, o 0 e o menos 1. Em seguida, lembrando do teorema do resíduo, nós vamos marcar aqui dois círculos concêntricos, centrados na origem, e passando pelos dois polos, o meio e o 1. Esses círculos vão definir, então, duas regiões de convergência. Uma região 1, aqui interna na região anelar, e uma região 2, externa ao círculo mais exterior. E vamos nos lembrar também que, pelo teorema de Lorenz, o sinal no domínio do tempo discreto é dado pelo cálculo dessa integral aqui. Integral
de caminho fechado, integral de circulação, de x de z vezes z elevado a n menos 1 em relação a z, onde esse caminho gama é um caminho fechado, orientado no sentido anti-horário, contido no interior da região 1 ou da região 2. Primeiro eu vou considerar a região 1 e vou obter um resultado com essa região de convergência. Depois vou fazer o mesmo cálculo na região 2 e obter outro resultado nessa região de convergência. Ao calcular, então, essa expressão x de z vezes z n menos 1, nós temos z vezes z mais 1 dividido por z menos 1 vezes z menos meio, que é exatamente o x de z, vezes z elevado a n menos 1. Portanto, esse z menos 1 com esse z que está aqui vão embora e a gente tem z elevado a n vezes z mais 1 dividido por z menos 1 vezes z menos meio. Agora, vamos então considerar a região 1. Nós tomamos então o caminho gama contido na região 1. Aqui, por exemplo, esse caminho aqui, orientado no sentido anti-horário e fechado. Observe que, ao tomar esse gama dentro da região 1, o único polo que está abrangido por ele é o polo meio. Portanto, o único resíduo a ser considerado é aquele gerado pelo polo meio. Portanto, o resíduo de x de z vezes z elevado a n menos 1, que é a função que nós estamos integrando, quando z é o polo igual a meio, vale z menos meio, multiplicado pelo que sobra, que é ZN, z mais 1, sobre z menos 1, z menos meio, para cortar. Tudo isso avaliado em z igual a meio. Então, esse z menos meio corta com esse z menos meio, e nós vamos ter aqui z elevado a n vezes z mais 1, dividido por z menos 1, avaliado em z igual a meio. Isso vai dar, portanto, meio elevado a n, meio mais 1, 3 meios, dividido por meio menos 1, menos meio. Nós temos aqui, então, menos 3 vezes meio elevado a n. Além disso, considerando que o grau do numerador é igual ao grau do denominador, existe um corolário do teorema do valor inicial que me permite concluir que todas as amostras para tempos negativos são iguais a zero. Portanto, eu posso vir aqui e colocar como resultado final que, na região 1, o sinal no domínio do tempo, ou seja, o sinal após a inversão da transformada z, é dado por menos 3 vezes meio elevado a n vezes o degrau unitário discreto. Nós anotamos aqui em cima, portanto, o resultado que obtivemos para a região 1 e vamos agora passar para a região 2. Ou seja, a gente vai considerar que o caminho gama esteja contido na região 2. Por exemplo, um caminho assim, fechado, orientado anti-horário. Dessa maneira, esse caminho agora abrange em seu interior tanto o polo meio quanto o polo 1. Então, agora, ao usar o teorema do resíduo, nós vamos ter dois resíduos a serem somados. Esse resultado que nós temos aqui já é o resíduo de x de z quando z é o polo meio. Basta, então, que nós calculemos o resíduo de x quando z é o polo 1. E depois eu vou somar esse resultado com o que eu já obtive antes. Então, o resíduo de x, na verdade, não é só de x, é x multiplicado por z a n menos 1, que é o integrando. Quando z é o polo 1, vai ser igual. Nós vamos lá na expressão que restou, vamos multiplicá-la por z menos 1
aqui em cima, e vamos avaliar o resultado em z igual a 1. Portanto, a gente corta aqui, e em z igual a 1 nós temos 1 elevado a n, que é 1, vezes 2, dividido por 1 menos meio, que é meio. Portanto, 2 dividido por meio, 4. Portanto, ao considerar a região 2, o cálculo dessa integral aqui, pelo teorema do resíduo, vai ser igual à soma dos resíduos, tanto para o polo igual a meio, quanto para o polo igual a 1. Para o polo igual a 1, o resíduo valeu 4. E para o polo igual a meio, a gente achou essa expressão aqui. Portanto, a expressão final na região 2 vai ser 4 menos 3 vezes meio elevado a n, tudo isso aqui multiplicado pelo degrau unitário. Essa aqui é, portanto, a expressão da transformada inversa z, ou seja, da função no domínio do tempo discreto para a região 1. E essa aqui embaixo é a expressão para o sinal no domínio do tempo para a região 2. Observe que nós tínhamos, então, a função no domínio z, e sem utilizar frações parciais ou outros métodos, apenas utilizando o teorema de Loran e o teorema dos resíduos, nós conseguimos mostrar quais são as regiões de convergência e qual é a expressão do sinal no domínio do tempo para ambas as regiões. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, procure a referência que eu cito lá no início. E eu agradeço demais a sua companhia até aqui e até o nosso próximo encontro.